Eu sei que boa parte dos homens que vão assistir esse vídeo aqui sequer querem ouvir falar sobre relacionamento. E tem a parte também que sequer quer se relacionar. Eu não sei o que te fez tomar essa decisão, se foi um relacionamento pesado, conturbado, tóxico, sei lá, teve até violência, se a coisa foi feia. A proposta desse vídeo aqui é eu bater um papo com você aí desse lado, não como um psicólogo que atende há mais de 15 anos, como eu sou, mas como irmão mais velho, para a gente de fato refletir e conversar com você sobre algumas bases, algumas informações, algumas estruturas sobre as relações humanas que talvez ninguém tenha te falado. E que você talvez, descobrindo esse outro lado da afetividade humana, você possa repensar, escolher melhor, maturar essa ideia e aí, claro, livremente decidir o que você quer da tua vida. Então não leve esse vídeo como uma aula, como, sei lá, um workshop, como mais um vídeo da internet de conhecimento, autoconhecimento, autoajuda. Leve esse vídeo como um bate-papo. O irmão mais velho, eu sei que eu pareço jovem, eu sei, pareço, vou fazer o quê? Eu tenho como negar que eu pareço jovem, mas eu tenho 41 anos, sou casado há 17 anos, tenho 2 filhas, tenho irmão mais velho, tenho irmãs mais novas, então aqui eu queria que você me escutasse, é claro que eu sou um profissional, mas me escutasse também como irmão mais velho, tá bom? Muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Tem mulheres que assistem esse canal e com certeza vão vir aqui zapear para saber o que a gente está falando. Seja bem-vinda você também, mas é claro que o nosso papo aqui hoje é um papo de homem. E esse papo é o que eu chamo de café com amaro. O que é o café com amaro? Primeiro, tomar café. E depois a gente poder bater um papo aqui toda sexta-feira, porque você já sabe que acompanha o canal. O canal sai em 2 vídeos por semana. Um no início da semana, um pouco mais consistente, um pouco mais sério, um pouco mais até psicológico, ou tratando de temas um pouco mais consistentes. E na sexta-feira eu sempre trago esse nosso bate-papo. Então você já pode conhecer as 2 playlists, especial para homens e especial para mulheres, e a playlist Café com Amaro, onde vai ter esses temas mais leves, porém profundos. Eu estava aqui pensando e eu me dei conta de que a gente passa boa parte da nossa infância, pré-adolescência, adolescência, na escola. Uma outra parte a gente passa dormindo. É pouquíssimo tempo que a gente passa no ambiente familiar, entendendo já que o ambiente familiar moderno, na maioria das vezes, sorte a tua se o teu caso não é esse, mas na maioria das vezes o ambiente familiar ele é desnorteado, desorientado e ausente. Ou os pais têm que trabalhar muito para dar o mínimo de sustento para casa, ou você tem, em muitos casos, a mãe solo, ou tem aparecido também os pais solos, ou às vezes a família ela é disfuncional, desorganizado, e dentre tantas coisas, em especial coisas materiais que os pais têm se preocupado, passa abatido toda essa estrutura afetiva, emocional, quiçá sexual. Alguns casais, ou alguns pais e algumas mães principalmente, ainda conseguem ter um certo diálogo com os filhos, mas geralmente focado na educação sexual, que é o mesmo ponto que as escolas focam. Então, o mínimo que a gente aprendeu sobre relacionamento foi educação sexual nas escolas, que era o quê? Como colocar a camisinha na banana, ou como colocar uma camisinha feminina, ou como usar o anticoncepcional. Pergunte, ao teu ginecologista. Era no máximo, essa a educação sobre relacionamentos. Então, assim, você vai começar a gostar de uma menina, vai começar a gostar de um menino, você precisa se proteger, é ou não é? Dentro dessa estrutura social, também tinham quem frequentou algumas escolas paralelas ou algumas ONGs, que algum desses lugares ainda falava um pouco sobre isso, mas a gente tinha também os ambientes religiosos, para quem tinha uma família religiosa, que frequentava alguma religião, enfim, você tinha ali alguns grupos de estudos de crianças, de jovens, essas coisas, que não trabalhava o âmbito da sexualidade, mas também focado no âmbito sexual, em especial da castidade. Então era um ambiente que procurava, claro, reprimir a sexualidade, não ensinar como fazer disso uma estrutura dentro de nós saudável, que a gente pudesse se desenvolver na vida a 2. Com toda essa bagunça e essa desorganização, seguimos nós iniciando a nossa vida afetiva, amorosa e sexual.
com essa bagagem fantástica de como colocar uma camisinha na banana. Interessante. É claro que, olhando agora, conforme eu estou narrando, dá para perceber que isso não ia dar certo, não deu certo e não vai dar certo. E a gente tende a repetir os padrões e continuar se machucando. Quando a gente vai pensar em comunicação, em afeto, em carinho, em manifestação dessas coisas todas, a gente vai olhar, sei lá, para os nossos pais. A gente vai olhar, sei lá, para tios. A gente vai olhar para a mídia. A gente vai olhar para casais famosos. Olha o tanto de tranqueira que a gente tem como exemplo e que, ao se deparar com situações parecidas, o que a gente vai fazer? Repetir. Então, o que era para ser um movimento de conhecer alguém, se encontrar, se apaixonar, deixar com que essa paixão vá se diminuindo, como que a pessoa aparecendo de verdade, e ali sim a gente conseguir amar, a gente hoje não consegue fazer isso. Então, qual é o itinerário quando a gente conhece alguém e tende a ir para um namoro? Vamos falar sobre isso? O itinerário hoje ele é muito simples. A primeira coisa a gente olha, a gente observa e vê se vai dar match, vê se vai dar química. E aí começa a alimentar nossos desejos simplesmente pela parte estética. Isso porque, por muitas vezes, a gente não percebe esses movimentos dos influenciadores, das pessoas que mais aparecem ali na nossa timeline. A gente vê mulheres muito bonitas, vivendo vidas luxuosas junto com homens ricos ou pseudo-ricos, e a gente vê homens cada vez mais ostentando e mostrando mais riquezas para atrair esse tipo de mulher. Essas mulheres, para serem atraídas por esses homens, acabam também mostrando mais luxúria, mais vaidade e mais estética. Então o ciclo fica sem fim. E é por isso que quando você conhece alguém, a parte estética salta pelos olhos, porque é muito difícil a gente ver primeiro uma pessoa ali. A gente tende a olhar na parte estética e ver se deu química. Depois disso, a gente vai tentar fazer pequenos encontros, vai tentar levar ela para nossa casa, vai querer ir para a casa dela, e aí começar a treinar. O que é treinar? A gente vai começar a viver uma vida de casado, porque fisicamente isso já atraiu, e aquelas micro conversinhas do que você faz, o que você trabalha, quem é você, de onde você é, essas coisas bem superficiais que a gente chama de conhecer, para que a gente possa começar a brincar de casado, brincar de casinha. Isso vai perdurando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí vem a próxima fase, então a gente tem a fase da estética, a fase que a gente começa a conhecer, depois a gente começa a treinar e brincar de casinha, e a quarta fase é a fase que a gente começa a enrolar. Por que a gente tem que enrolar? Porque a gente começa a ter um pouquinho de sentimento, a gente não sabe o que fazer com isso, e acha que isso já é uma prisão. Ou talvez isso desperte em nós traumas, situações, coisas complexas que vivemos no passado. Então a gente fica perdido, porque aí a gente começa a pensar: Eu não sei se eu quero, mas eu quero. Será que eu consigo enrolar mais um tempo? Como que eu faço para ganhar tempo? Como que eu vou sair dessa situação? Isso vira uma confusão e a gente vai tendo microencontros, vai se afastando aos poucos, alguns somem de vez, outros terminam de forma abrupta. É uma confusão que gera uma enrolação e o fator tempo vai se espalhando. Isso pode durar 6 meses, 1 ano. Tem gente que passa de 1 ano e meio para 2. É muita maluquice. E aqueles que sobrevivem a tudo isso ainda tem mais uma etapa antes do sim, antes do namoro autêntico, antes do olhar para ver se a gente vai casar. O que é? Será que vale a pena investir? Começa um jogo de incertezas e aí você namora pensando somente se vale a pena o investimento de tempo, dinheiro e a grande dúvida se é melhor uma vida de solteiro ou uma vida de casado. Cara, o homem como você que entrou nesse ciclo, é muito difícil sair. O máximo que vai acontecer é você ter uma rotatividade de mulheres. E isso vai te desgastar demais e vai fazer com que você não tenha mais ânimo para começar e recomeçar e terminar e recomeçar. Isso é um ciclo sem fim. Da mesma forma que você está cansado, as mulheres também estão muito cansadas de tudo isso. Então, nesse café aqui que a gente está tomando, que a gente está batendo papo, de novo, eu não quero falar aqui para você, eu sei que pode parecer um tom de aula, porque eu sou psicólogo,
mas eu queria conversar com você como irmão mais velho. Eu quero te dar 3 conselhos para você que pensa ainda em relacionamento. Eu queria, antes dos 3 conselhos, eu quero dizer que eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala sobre solidão ou sobre solitude, para você que não está pensando em relacionamento. Mas eu acredito que se você ficou nesse vídeo até agora, é porque alguma coisa você quer ou se reanimar, ou se provocar, ou entender melhor para parar com esses erros e sair desse ciclo bobo de começa, termina, enrola, some, e sair desse cansaço, como eu disse, que tanto você, homem, tem sentido, quanto as mulheres também. Então, como irmão mais velho, eu quero tomar esse café aqui com você e dizer que isso que eu vou falar é algo muito profundo e exige maturidade para observar, aprender e viver. E antes de dar seguimento ao nosso café aqui, ao nosso bate-papo, eu quero dizer para você que eu coloquei aqui na descrição o link do meu curso Método 5A dos Relacionamentos. Não é um curso ensinando a ser homem, nem um curso ensinando a ser mulher. É um curso que vai falar sobre algumas estruturas dos relacionamentos. Talvez algo que a escola não te ensinou, que a tua família não te ensinou, que a religião não te ensinou, e que eu estou aqui como irmão mais velho, que posso esticar um pouco mais essa jornada, além desse vídeo, e mais do que isso, eu coloquei ele num preço irrisório. Se eu fosse você, eu já clicava e sei lá, clica lá e aproveita, porque você não vai fazer nada demais com o dinheiro que você vai gastar nesse curso. Então já clica lá, adquire o seu curso e a gente vai seguir aqui no nosso bate-papo. Então, quais são os 3 conselhos que eu quero te dar para você que decidiu que talvez queira, talvez não, que você quer um relacionamento? O primeiro conselho que eu quero te dar aqui, como uma espécie de irmão mais velho, é que você treine o teu olhar e abra o teu peito. Porque quando você estiver diante da tua parceira, ou diante de uma mulher que ainda não é a tua parceira, você precisa sentir isso vai aparecer dentro de você, dentro do teu peito. Aí você vai falar assim, poxa, Amaro, mas eu já me ferrei com isso. Eu sei, o campo dos relacionamentos, a gente vai se machucar também. Até quando, Amaro, isso vai acontecer? Para sempre. Eu posso me machucar com a minha esposa hoje, eu posso machucar ela amanhã, a gente pode se machucar daqui 5, 10 anos, não há segurança no campo dos relacionamentos. Se você quer segurança, você se relaciona com um lápis. Esse lápis aqui, ele vai te entregar o que você espera dele, que é grafite e borracha para você escrever e apagar. Aqui há segurança nessa relação com esse lápis. Com uma pessoa não há segurança. Então, diante de uma mulher, diante da pessoa que está na tua frente, se você sentir no teu peito, você olhar para ela e você sentir uma disposição, porque isso daqui não é só no campo dos afetos, isso é treinável também, você precisa aprender isso. Você precisa, às vezes, olhar para uma mulher e você ter a provocação do teu peito, tendo uma disposição de se sacrificar por essa pessoa. Parece romântico, mas isso é extremamente profundo e maduro. Isso vem da tua ânima, isso vem da tua alma, isso vem da tua estrutura. Você olha para a pessoa e você começa a ter, mesmo sem conhecê-la direito, uma disposição para o sacrifício. Isso vai sair do teu peito. Um segundo ponto muito importante é que eu sei que vocês querem se conhecer, você vai tomar um café, vocês vão jantar, vocês vão no Japa, vocês vão, sei lá, para PQP. Mas vocês vão construindo uma maturidade no convívio e não uma profundidade íntima no convívio. Por quê? O que é que eu e você aprendemos? Sobre educação sexual. Então você acha que você tendo um bom desempenho na cama, que a vida sexual de vocês sendo boa e que aquela química deu bem naquelas 4 paredes, vai dar bem para o resto da vida. O convívio de vocês, para se conhecer, precisa ser maduro, porque vocês vão mudar muito. Eu não sou mais aquele cara que conheceu minha esposa aos 17 anos, e ela também não. A gente já mudou demais, algumas coisas permaneceram, algumas coisas envelheceram. Então se você fixar somente na química da cama, isso pode acabar. Se você fixar só porque ela é bonita, isso pode acabar. Se a mulher se interessar por você porque você é inteligente, isso pode acabar. Se um se interessar pelo outro por causa somente dos projetos pessoais, da riqueza, disso tudo, isso tudo na jornada, no caminho, na caminhada, pode acabar. Ou, se vocês tiverem um convívio maduro, de autoajuda, de disposição ao sacrifício, que foi o primeiro conselho que eu coloquei aqui para você, talvez vocês melhorem essas situações e compreendam e entendam aquelas que vão piorar, porque elas vão. E o último conselho do nosso café é o mais significativo. Somente uma mulher é capaz de tirar o homem dele mesmo.
A nossa vida como homem, ela é muito egoísta, ela é muito centrada em nós. A gente quer tudo pra gente. Até por isso que a gente ama muito a nossa mãe, porque ela deixa de viver a vida dela para viver a nossa. E isso para nós é prazeroso, porque ela ajuda a gente a ficar preso em nós mesmos. Ela não tira a gente do comodismo, ela não desafia a gente, ela não faz a gente crescer. Uma mãe quer que a gente fique ali debaixo das asas dela para sempre. E isso para nós é manter a gente preso no nosso próprio egoísmo. Então, muitas vezes, quando um homem ele decide, claro, eu entendo que tem situações, podem ter aí situações difíceis, traumáticas, relacionamentos conflituosos, dificuldades, mas toda a estrutura muitas vezes foi construída e montada para que a gente ficasse preso no nosso individualismo. Eu queria falar exatamente isso com você. Muitas vezes é uma outra mulher, é uma parceira que vai fazer com que você se sacrifique por ela, pela família, pelos filhos, que você esqueça de você, que você não compre coisas para você, que você deixe um pouco até de se cuidar tanto, ou de ser tão egoísta e soberbo, de fazer as coisas quando você quer, da forma que você quer, do jeito que você quer, de parar de receber tudo na mão para poder levantar, servir e se sacrificar por ela ou por um lar. Então, como irmão mais velho, eu queria frisar para você esses 3 conselhos. Perceba se essa mulher que está na tua frente te provoca do teu peito uma disposição ao sacrifício. Você precisa entender que não é a chegada, não é o próximo encontrinho, não é uma cama, não é 4 paredes, não é a loucura da química. É a jornada, é a caminhada, coisas que vão melhorar e coisas que vão piorar. Vai ter que ser duro e maduro na jornada. E por último, nada melhor do que uma mulher para tirar a gente de nós mesmos. Eu espero que esse personagem aqui de irmão mais velho, também me coloco aqui à tua disposição para a gente bater um papo aqui nos comentários. Diga para mim o que você achou, se eu estou viajando demais, se isso não tem nada a ver. Xinga aí o teu irmão, mas eu quero muito bater um papo aqui nos comentários. Então não sai do vídeo sem antes deixar o teu comentário aqui, se inscrever no canal e, claro, assistir um desses 2 vídeos aqui que eu estou deixando para você, que vai ser importante também nesse processo de autoconhecimento, autoajuda e maturidade. Tudo isso que a gente fala por aqui.